ação da dignidade do homem. Há uma espécie de uma essência na poesia do Nejar, que seria essa tendência que ele tem para ver o eterno no transitório, não é? O metafísico no particular, no físico, na circunstância. Então, digamos por hipótese que tem esse temário pampino que vamos admitir que seja uma essência, não uma essência vinda do além, uma essência historicizada, que seria uma espécie de sentido que permeia toda a obra, vamos chamar de essência. E ao mesmo tempo, essa essência temática que produz este efeito de temário metafísico, ele desentranha esse aspecto temático abstrato de coisas circunstanciais, concretas, cotidianas. Esse poema, O Poço do Calabouço, né, é uma história meio alegórica de um sujeito que está no fundo do poço do calabouço, o que a gente na época interpretava imediatamente como sendo a nossa condição, né, de gente oprimida e tal. E de repente o cara descobre que tem asas, só que ele está no fundo do poço do calabouço. E aí o que fazer com essas asas? Então são imagens desse tipo, assim, né? Uma aspiração de liberdade versus a opressão. É uma imagem que a gente pode ler em qualquer momento, que naquele contexto tinha um conteúdo bem particular, mas, enfim, tem a impressão que sobrevive bem. Quando nasci, fui posto no fundo do poço do calabouço. Andei e as pernas, os braços cresceram no fundo do poço do calabouço. Não sei o comprimento, a largura, a expansão dos movimentos no fundo do poço do calabouço. Vivia às tontas, e o que colhia não me atingia, no fundo do poço do calabouço. Como amar este regime de vivos e mortos, amar o saldo de ossos no poço do calabouço? Um dia achei-me liberto, mas não voava no poço. A esperança molhada com as asas, a eternidade sumida, a salvação, a saída fechada no calabouço. Alguma luta se trava, algum ombro não se entrega. Quando há um sopro de trégua, a vida ainda se guarda. Espero. Não vou render-me na guerra do poço do calabouço. A resistência é de fera e feroz a solidão. Os olhos de minhas mãos, os olhos de um outro rosto, sabem que vão transpor o poço do calabouço, mesmo na explosão ou no maior desconforto. Principalmente os livros dele da década de 70 e 60, são livros cantados, né? O Campeador e o Vento, o Canga, em que ele gosta daquela linguagem hipnótica, aquela linguagem que volta, repetitiva. Ele faz um cântico, né? Suplicante, mas muito viril. A minha experiência no Ministério Público gaúcho me pôs o pé no chão da realidade, não só do Pampa, mas também do mundo. Aí nasceram personagens como Jesualdo Monte, por exemplo, que é um Jesus popular. Começaram a nascer os meus viventes, um peão de estância, mas também, ao mesmo tempo, os ofícios terrestres e divinos. Quando ele tinha 20 anos, o médico, ele tinha um problema de sopro no coração, e o médico só deu 6 meses de vida para ele. Ele contou isso? Estranho. E isso foi decisivo na poética dele. Porque ele assumiu o Ministério Público mesmo sabendo que ia morrer. E o meu pai é um pouco, né, ele sofre muito com a possibilidade de morte desde lá. A morte sempre esteve muito forte, né, na vivência poética dele. E foi muito engraçado porque o médico que disse que ele ia morrer, depois de 6 meses morreu. E meu pai ficou vivo, né? Do ponto de vista temático, eu acho interessante porque ele não cai, né, no lugar comum daquela idolatria, né, aquela coisa um pouco mítica que normalmente esta poesia apresenta, né, do ponto de vista de seu conteúdo, né.
E tem uma visão, sim, que tem algo de épico, né? Mas que também tem muito de humano. Eu usei o direito como linguagem. Eu sou dos poucos poetas brasileiros que tomaram, que tomou sobre si este humus, esta linguagem arcaica, para falar sobre problemas humanos. Eu adoro toda a poesia do Nejar. Acho que o Nejar é uma das figuras mais interessantes da moderna literatura brasileira. Os Viventes, eu acho um livro assim que eu colocaria no plano do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, do Invenção de Orfeu, do Jorge de Lima, e da Invenção do Mar, do nosso querido Gerardo Melo Mourão. Nejar me lembra muito, assim, quando eu leio as obras dele posteriores a esse momento, as obras dos anos 80 em diante, ele sempre me evoca muito a literatura árabe na diáspora, né? Mesmo aqui a gente tirando, sei lá, o Radwan Nassar, Milton Ratum, sem querer compará-los assim imediatamente, mas tem um quê assim de uma atmosfera um pouco, sei lá, o peso da família, por exemplo, o peso da tradição patriarcal, né? Ao mesmo tempo um sentido assim muito fino de, enfim, do apreço pelo amor lírico, pelo amor erótico, né? E isso a literatura dele, né, posterior à saída daqui, eu acho que expressa bem. Então eu diria que o Nejar é um poeta menos marcado pelos temas da época e do lugar, e, enfim, um poeta mais de uma tradição bem longa, né, bem longeva, que é a tradição, sei lá, árabe na diáspora, talvez. Este Um País do Coração também, ele se volta para a América Latina e usa uma epígrafe curiosa, que é de Machado de Assis, em francês, num poema que ele fez em francês, e que diz: "Ce pays, c'est mon cœur." Este país é meu coração. Então, um país, o coração é o Brasil, e um país, o coração, é toda a América Latina, que estava, ela toda, subjugada. O povo bicado no figo, com a alma dentro da alma. Qual a profundidade das pálpebras de um morto? É um projeto épico. Ele tem essa ideia de um épico que dialoga com uma mitologia própria do Pampa, que é uma mitologia da obra dele, mas que faz contato também com um certo imaginário geral que a literatura gaúcha, principalmente essa ligada ao ciclo rural, ao Pampa, ao desenvolvimento do Estado entre guerras e refregas, tem sobre si mesma. É algo que está dentro do cerne da minha própria criação. Por quê? Porque o meu ser épico não é a épica tradicional. É o que chamo a épica de futuro. Futuro vem a ser um personagem de um livro que eu publiquei em 1990, chamado A Idade da Aurora. A épica toda tradicional foi vincada no passado. Então, Bakhtin, que estuda essa épica, diz que é uma épica parada no tempo. É uma épica do que aconteceu. E o que eu tento, o que eu busco, é a épica do que está acontecendo e do que vai acontecer, porque eu creio que o poeta é profeta e que a poesia é uma forma de futuro. Ele está preocupado em construir um painel da história do homem. E ele constrói esse painel da história do homem através de si próprio. Quero dizer, a imaginação, a fantasia.
Ele conhece um certo discurso histórico, por exemplo, de Judas, Da Vinci, Camões, Dante Alighieri, Emily Dickinson. Ele conhece a singularidade desses artistas, porque, na verdade, os viventes deles são as grandes figuras que construíram a história, desde os tempos primitivos bíblicos até a atualidade. É um livro que seguiu independente a toda a minha outra obra, paralela no tempo, e que eu considero das melhores coisas que eu já fiz. Por quê? Porque é uma coisa nova. São personagens que são poemas, e são poemas que são personagens, e que, na verdade, apresentam uma pequena comédia humana, ou, melhor ainda, uma visão de tipos da galeria da humanidade. Eu aprendi muito em termos de poema com ele, a questão do gancho no final do poema, ou seja, do tirar o chão do leitor ao final, do não acomodar e não confortar o leitor. A história, ela precisa ter um contraponto, né? Um choque, uma colisão, uma surpresa ao final. Não sou um tempo ou uma cidade extinta. Civilizei a língua e foi reposta em cada verso. E à fome condenaram-me os perversos e alguns dos poderosos. Amei a pátria injustamente cega como eu, num dos olhos. Não pôde ver-me enquanto vivo. Regressarei a ela com os ossos do meu sonho precavido? E o idioma não passa de um poema salvo da espuma e igual a mim, bebido pelo sol de um país que me desterra. E agora me ergue no convento dos Jerônimos o túmulo, quando não morri. Não morrerei, não quero mais morrer, nem sou cativo ou mendigo de uma pátria, mas da língua que me conhece e espera. E a razão que não me dais, eu crio. Jamais pensei ser pai de tantos filhos. Eu não posso criar uma época sem mito. Porque o mito é a duração da lembrança. E nós trabalhamos sempre com os arquétipos da condição humana, que vão se cristalizando em mitos. A obra dele vai buscar elementos que estão na origem, tanto dessa obra, que é uma obra que mira o universal, quanto nos elementos que criaram esse tradicionalismo, que muitas vezes é um pouco mais retrógrado, num certo sentido isolacionista. Ele trabalha com o pampa, ele trabalha com o homem, o gaúcho heróico, né? Mas ao mesmo tempo é um gaúcho heróico também com um certo toque de quixotesco, porque é um gaúcho que lida contra forças muito maiores do que ele mesmo. O Nejar é um homem que trabalha com o tempo, num certo sentido, em sua obra, né? E ele usa o tempo e essas forças naturais características do Rio Grande do Sul, que são o minuano, a vastidão, como uma espécie de escala para balizar o elemento humano dentro desse cenário. Ele busca, portanto, um homem num determinado espaço geográfico, ligado a uma determinada circunstância histórica, mas num contexto que o coloca em consonância com a própria aventura humana diante de forças muito maiores do que ela, diante de uma cosmologia, digamos assim, na qual o lugar desse homem muitas vezes é menos importante do que ele próprio pensa. Ele gosta justamente, eu acho que da fábula. Por isso que não é bem o romance, é um romance mais arcaico, é um romance mais primitivo, é a fábula. Tem uma moral, tem um juízo, sabe? Tem um desafio a ser vencido. O pai é um fabulista, assim, no romance. Como o próprio Rio Pampa, por exemplo, há uma
uma ideia de uma trama que perpassa toda a narrativa, mas ele está muito mais interessado na elaboração do caráter dos personagens e em como ele expressa esse caráter por meio de uma prosa que tenta quebrar os lugares comuns da narrativa, por exemplo. Eu estou preocupado com Cervantes, eu estou preocupado com Homero, eu estou preocupado com Goethe. Eu estou com sede de universal. O poeta vive de imagens. Se nós analisarmos o poeta na essência, ele criou a sua própria mitologia. Cada poeta em si é como se tivesse um Olimpo dentro de si. Eu fui descobrindo também o que no meu projeto épico eu não percebia. A misericórdia, a bondade, a ternura, o lírico, o amor. Vós me haveis de dar lugar, nesta hora sem fereza, por mais que o tenhais guardado, por mais que tenteis guardar. Armeiro, vim desarmar os agravos. O que for, será de amor e passagem. Pousada me haveis de dar, e aos meus cavalos pastagem. Ele é muito religioso, meu pai. Tem poemas lindos, assim, em que ele fala de Deus. Desde o princípio ele fala de Deus. O exílio, mas é um Deus que a gente entende, assim, é um Deus possível. O exílio é um Deus amargo. Tu sabes que o épico é aquele que guerreia e não olha para trás. Agora, o ser misericordioso é aquele que sabe contemplar e tenta mudar a sorte. Então, essas duas coisas se juntaram como um rio na minha obra. Eu acho que ele pega o aspecto mítico no sentido de discurso que organiza o cosmos, o mundo, a vida. Quer dizer, nesse sentido de que ele pega pequenas narrativas que atribuem sentido a coisas que aparentemente são caóticas, porque a história é mais ou menos caótica. E o mito vem para organizar esse caos. Deus, na obra de Nejar, ele tem um elemento poético que o liga às grandes questões metafísicas, né? Que justamente esse Deus é uma força que não é a força encarnada dos evangelhos, mas é uma força que está presente em alguns dos elementos mais nobres, digamos assim, da condição humana, diante dessa vastidão, desse cenário tão gigantesco para a escala humana. É um Deus que, num certo sentido, às vezes se aproxima de Spinoza, com a natureza de Spinoza. Deus está também na natureza, que é uma versão escolástica medieval também, a natureza como uma espécie de livro de Deus ou uma página onde Deus também escreve. Não é com certeza uma poesia não religiosa, mas uma poesia que tem um certo sentido do místico muito presente e muito pessoal. Eu passei sozinho mais de 4 anos em Porto Alegre. E ali foi um tempo meu de grande experiência e de forja. A partir dali, começa uma outra vida para mim. A minha palavra não deixa de ser social, não deixa de ser humana, mas eu não posso deixar fora a ânsia e a necessidade espiritual. Mesmo nas suas histórias mais narrativas, elas não são necessariamente uma história. Elas são uma tentativa de enxergar o mundo e o homem dentro do mundo, mas elas não podem ser resumidas, por exemplo, a uma trama. Nesse sentido, ele trabalha com a poesia num aspecto bastante moderno. Ele rejeita os gêneros fundindo-os, ele trabalha com a prosa como se poesia fosse, ele lida com o humano num sentido mais complexo e ele não está obrigado a contar uma história ou a elaborar uma trama. A prosa dele é alucinada. Não tem. O pai parece que tomou LSD. Eu não duvido que tenha tomado LSD, só não quer contar pro filho. Só porque o filho é careta. Ele devia confessar, olha, não é que eu vou escrever aqueles romances
eu tomei LSD. Eu acho que eu ia entender. Não sei se eu ia entender. Mesmo os livros que seriam chamados de romances na obra do Carlos Nejar, são livros do Carlos Nejar. Não é nem dizer que é prosa poética. Digamos, é a poesia do Nejar, é o estilo do Nejar, transplantado para uma forma que